Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Bittencourt Cast. Este episódio dá seguimento, dá sequência a uma série de entrevistas que nós fizemos durante o Be Connected, evento do Grupo Bittencourt, realizado entre os dias 7 e 8 no Teatro Santander, aqui em São Paulo. E hoje está aqui comigo o Francisco Bloch, que é sócio do escritório Cerveira Advogados. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado, Isis. Bom, o tema do Be Connected deste ano foi o Código do Crescimento. Então, como as empresas, as franquias, redes de negócios podem expandir de forma inteligente e sustentável. Eu acho que a gente tem aqui um tema muito interessante, porque na hora de expandir, a gente fala muito sobre tecnologia, sobre gestão e nem sempre lembramos da parte jurídica. E me parece que é até um pouco comum aí essa discussão entre franqueados e franqueadoras. E sem o franqueado, a franquia, a rede não consegue se desenvolver. Me conta um pouquinho sobre isso. Isis, boa tarde. Existe muita briga, muita discussão entre franqueado e franqueador no poder judiciário, na arbitragem? Em números absolutos, sim. Existem câmaras de julgamento no Tribunal de Justiça, existem várias de justiça especializadas em direito empresarial, especialmente na área de franquia. Mas isso é comum em termos percentuais? É comum que de 1.000 franqueados, 100 entrem com ações judiciais contra o franqueador, ou o franqueador entra contra o franqueado? Não tanto, eu não tenho números absolutos. Não é tão comum assim. O que ocorre é o seguinte: é uma quantidade razoável a ponto de ser significativa. Esses litígios, essas brigas, essas discussões exigem um certo cuidado, tanto do franqueado, que vai ingressar numa rede de franquia, quanto do franqueador na seleção, no treinamento, na fiscalização, no monitoramento do franqueado, para evitar discussões. E até uma questão delicada, quer dizer, até que, pelo seguinte, a franquia, sob o ponto de vista do franqueado, ele é um empresário, tá? Ele Certo. assume um risco quando ele inicia uma atividade, quando ele abre uma loja, quando ele abre uma Ele escola vai de línguas. empreender, né? Exato. Então, ah, a pergunta é, ele é um empresário, ele assume um risco, mas ao mesmo tempo, ele, franqueado, depende do know-how, depende do suporte, muitas vezes depende da mercadoria do Uhum. franqueador. A escolha do ponto, como é feita, quem faz o estudo de mercado para ver se aquele local comporta o público, o movimento, enfim. O franqueado depende de muita coisa do franqueador. Qualquer relação de dependência gera um risco jurídico, tá? Certo. Então, tanto o franqueado ao entrar na rede, quanto o franqueador ao aceitar um franqueado e ao prestar o suporte, devem tomar certos cuidados. Espero que isso responda a sua pergunta, mas assim, não é tão comum, mas é comum o suficiente para que sejam necessários cuidados para evitar discussões. E na sua experiência, né, na sua percepção, quais são as discussões, digamos assim, mais recorrentes entre essas partes? Falando na minha experiência, que eu sou advogado do contencioso, tá? Tá. Da briga. Eu posso apontar alguns. Promessa de faturamento, que muitas vezes não é uma promessa. Tá? Muitas vezes é uma planilha, é um estudo, é uma projeção. Aliás, já é uma coisa que o franqueador tem que tomar cuidado na hora de mandar o estudo, aquilo como uma projeção e não como uma promessa. Mas quais são os principais pontos de briga? Eventual promessa de faturamento ou de resultado do franqueador. Escolha do ponto comercial é sempre uma coisa delicada, porque por um lado o franqueador não pode obrigar o franqueado, mas por outro o franqueado depende da expertise, né, do know-how do franqueador para escolher o Sem local. dúvida. E uma outra coisa que às vezes dá problema é fornecimento e precificação de mercadorias, tá? Muitas vezes o franqueador ou ele é o único fornecedor ou ele tem controle direto ou indireto sobre os fornecedores. E ele também tem controle sobre o preço de venda, Uhum. tá? Isso às vezes dá briga. Pelo seguinte, em determinadas áreas, por exemplo, certas mercadorias têm uma rentabilidade maior, têm uma saída maior. Vestuário, por exemplo. O franqueador é quem monta a grade para os franqueados.
Mas todos os franqueados querem a maior quantidade possível daquelas peças, daquela linha que vende mais. Mas, obviamente, o franqueador tem que distribuir aquilo de uma maneira que faça sentido para que ninguém saia prejudicado. Uhum. Isso às vezes dá briga. Eu já vi alguns exemplos no food service em que, por exemplo, essa alimentação, né, e a gente tem vivido uma alta Uhum, no preço, né, desses itens que são repassados, obviamente, ao franqueado. claro. E geralmente dá problema, porque o preço final a franqueadora gostaria de manter, né, e o franqueado entra ali É, numa divergência. numa divergência. E também tem que se levar, tem que se levar em consideração o seguinte: muitas franquias aqui têm alcance nacional. Às vezes, o preço que o franqueador, que tem sede em um estado da federação, entende que deve ser cobrado para se atingir o ponto de equilíbrio, às vezes esse preço não é realista para o franqueado que está lá no interior, no estado, longe, e ele conhece o público e ele não consegue atingir esse preço. É sempre uma questão delicada, mas o problema é, do ponto de vista da briga entre franqueado e franqueador. Uhum, O franqueador, na maior parte das vezes, controla o preço pelo qual o franqueador adquire, e muitas vezes o que perdão, o franqueador controla o que o franqueado vai adquirir, quais certo. quantidades, quais qualidades, o preço e o preço de venda ao consumidor final. Então, volta e meia, fora essa questão de escolha do ponto, fora questões, por exemplo, de suporte, treinamento, etc., às vezes há acusações de estrangulamento. Entendi. Tá? Você me obriga a comprar por um preço e a vender por um preço que torna a operação inviável. Tá? Acho que são os principais motivos de briga. E treinamento, às vezes, também. Know-how. Do franqueador em relação ao franqueado, você tinha mencionado anteriormente, quando a gente estava conversando, por exemplo, casos problemáticos como mudança de bandeira, né. Ah, não. Veja, o que acontece? Eu dei agora os três exemplos: escolha do ponto, preço de mercadoria, treinamento. Esses são, na minha experiência, os três pontos que mais geram briga do franqueado para o franqueador. Certo. Sob o ponto de vista do franqueador, o que mais gera discussão com o franqueado é, primeiro, inadimplência, claro, Tá. mas muitas vezes inadimplência não, seja inadimplência de royalties ou de mercadorias, muitas vezes isso não é o suficiente para rescindir o contrato de franquia, tá? É algo negociável. Negociável, ouvir uma ação de cobrança e tal. Agora, virada de bandeira é um dos pecados, assim, que é muito difícil um franqueador perdoar. Pelo seguinte, é até uma questão de comunicação, como nós conversamos, né? Um franqueador pode negociar, pode cobrar um franqueado inadimplente, mas se ele tolera que um franqueado vire a bandeira, isso espalha na rede, tá? Então, é uma situação em que é muito difícil que o franqueador concorde em fazer qualquer tipo de acordo que não seja pare imediatamente com isso, Tá tá? certo. E quando a gente pensa, né, nas formas de recorrer, né, aos seus direitos, o Código do Consumidor, por exemplo, ele é aplicável nesse caso entre franquia e franqueado? Ó, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e franquia. Tem alguns pontos a se tratar com relação a isso. Primeiro, entre franqueado e franqueador, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica. Isso é praticamente pacífico na jurisprudência, porque nós estamos falando de uma relação empresarial. Como eu falei, o franqueado ele é um empresário, o franqueador é outro empresário. Não tem relação de É consumo um aqui. B2B ali, né? Exato, nenhum dos dois é o consumidor. O franqueado não é o consumidor final dos serviços prestados pelo franqueador a título de treinamento, suporte, etc. Embora eu deva dizer que eu já vi algumas decisões de Goiás, se eu não me engano, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, mas isso não é aceito no resto do Brasil, tá? Agora, o que acontece, e isso é importante, fugindo um pouquinho do assunto, mas não deixa de ser relevante, sob o ponto de vista do consumidor, do usuário final dos serviços ou do adquirente final dos produtos, o franqueador e o franqueado respondem em conjunto, tá? Perfeito. Quando se trata de problema do produto ou do serviço. Um ato administrativo do franqueado, por exemplo, um protesto, um apontamento no Serasa, uma coisa assim, o franqueador não responde.
Porque o franqueador, a lei e a jurisprudência partem do pressuposto, os tribunais partem do pressuposto que o franqueador tem controle sobre a cadeia produtiva do Uhum. serviço e do produto. Então, se der um problema no serviço, no produto, ok, o franqueador responde junto com o franqueado. Mas se o franqueado protesta indevidamente alguém, isso foge do controle do franqueador, então o franqueador não responde. Isso é jurisprudência majoritária. Perfeito. Francisco, a gente já recebeu alguns artigos aqui do escritório, né, inclusive falando sobre contrato de franchising, e são temas que geram grande repercussão, inclusive para sua franquia. Uhum. Eu queria aproveitar esse gancho e fazer uma colocação, né, sobre o contrato especificamente. A gente não se dá conta das pontas soltas, né, Uhum. até que elas surjam como problemas, digamos assim. Então, quando essas duas partes, né, a franqueador e o franqueado vão fechar um contrato, na sua visão, além de promessas que precisam ser bem averiguadas e podem ser Uhum. cumpridas, que outras dicas, que outras recomendações você pode fazer nesse aspecto? Antes de mais nada, a fase pré-contratual é importante. Aquilo que acontece antes da assinatura do contrato é importante. A lei de franquia já estabelece a necessidade de entrega da circular de oferta de franquia, que tem muitos requisitos, muitas informações para o franqueado analisar, exige um tempo mínimo para depois se assinar qualquer instrumento ou se pagar qualquer quantia. Isso já é algo regulado pela lei de franquia. Mas o fato é o seguinte: qualquer informação transmitida ao franqueado antes da assinatura do contrato pode repercutir numa eventual discussão posterior. Uhum. Tá? Por isso que eu falei, a questão da promessa, muitas vezes a tal da promessa de faturamento não é uma promessa, é só um estudo prévio, Uma uma estimativa. projeção, Aham. uma estimativa. Olha, você está nessa região dessa cidade, você quer abrir uma loja lá, eu tenho 3 lojas vizinhas nessa cidade, dá para projetar, fluxo de público, etc. É importante essa comunicação, é importante tomar cuidado com essa comunicação. Se eu te mando um e-mail com uma projeção de faturamento, a COF já foi cumprida, eu já entreguei a COF. Nós estamos negociando agora o contrato. E eu te mando um e-mail informando, olha, conforme falamos, segue o estudo com a projeção de faturamento. Lembro que esta é apenas uma projeção, o resultado real depende de vários Uhum. fatores, etc. Tudo bem, agora se eu mando esse estudo dizendo, olha, segue o faturamento conforme conversamos. Fique tranquilo que vai dar certo, é isso mesmo. Já gera um risco, tá? É uma É brecha. uma brecha. Mesmo que depois no contrato tenha aquele disclaimerzinho de, não, todas as negociações anteriores não são promessas, etc. O que você falou antes? O que você falou por e-mail? O que você falou por WhatsApp? Tá? Foi oferecendo garantias ali de formas sutis, talvez, Mas é mas preciso tomar cuidado com isso, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. Porque de resto, o que é importante, na verdade, é o que acontece depois que o contrato é assinado, né? Ah, é feito o treinamento, é feita a atualização do franqueado, são feitas as vistorias. Tudo isso, muitas brigas se dão porque o franqueado alega que não teve o devido treinamento, o devido acompanhamento. Tudo isso é bom que seja formalizado por e-mails, assinatura, etc. Tá? Pô, aproveitando esse gancho, então, quando a gente acaba, né, nessas situações, havendo problemas na entrega da circular de ofertas, como é que fica essa situação? Olha, vamos lá. A lei, ela é intransigente. Anula o contrato, a lei é até mal feita nesse aspecto, anula ou torna anulável o contrato, são coisas diferentes, e tudo aquilo que o franqueado pagou deve ser devolvido, enfim. Na prática, não é bem assim, porque os tribunais consideram o seguinte: ok, a circular de oferta de franquia tem informações fundamentais para que o franqueado tome uma decisão informada se entra ou não no sistema de franquia. Certo. Tá. Mas como que os tribunais, especialmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, entendem essa situação? Tudo bem, houve uma falha na entrega da COF, faltou tal informação. Faltou a informação, alguma informação relevante à situação financeira da franqueadora, por exemplo. Uhum. Mas o contrato foi cumprido por 2, 3 anos, o franqueado não teve nenhum problema e de repente ele vai puxar aquilo.
O comportamento das partes é levado em conta. Nesse tipo de situação, qual é a pergunta que o Poder Judiciário costuma fazer? E nisso, fala-se muito em segurança jurídica, que infelizmente existe, mas nisso o Poder Judiciário costuma ser coerente. A pergunta que o Poder Judiciário faz é o seguinte: ok, você não teve essa informação. Houve uma falha na COF, a lei de franquia foi descumprida, ok, mas no que isso influenciaria a sua decisão de entrar na rede de franquia? Ou no que isso te prejudicou, uma vez que você entrou na franquia? E Porque uma tem que... um histórico de bom desempenho, Sim, por exemplo. ou tem um histórico de desempenho, tem um histórico no seguinte sentido: o que importa? Aplica-se o Código Civil às relações de franquia. E um dos princípios do Código Civil é o da boa-fé. E uma coisa que não se aceita num Código Civil baseado na boa-fé é o comportamento contraditório. Uhum. Se eu não reclamei disso por 2, 3 anos que a minha loja funcionou tudo bem, se isso não me afetou, eu posso guardar isso como uma carta na manga, eu posso guardar na gaveta essa nulidade do contrato de franquia para quando me interessar eu sair e não pagar uma multa, por exemplo? Isso não é aceitável, tá? O Poder Judiciário dá muito mais ganho de causa aos franqueados que reclamam por descumprimento contratual grave do franqueador, como recusa ao fornecimento de mercadoria de maneira injustificada, coisas assim, Uhum. do que por COF, tá? E, sinceramente, se for para reclamar da COF, é bom reclamar rápido. Porque se depois de 2, 3 anos você vai reclamar daquilo, dificilmente o judiciário vai te dar ganho de causa. Independente do prazo prescricional que é discutível, qual é o Tá. período. Parece uma conduta de má fé, né, ao contrário da boa fé. Exato, é o comportamento contraditório. Se eu aceitei essa situação por anos, quando me convém, eu tive um faturamento bom por 2 anos, por exemplo. No terceiro ano minha loja começa a cair, daí eu puxo aquela nulidade da gaveta e quero fechar as portas sem te pagar a multa. Espera um pouquinho, isso não é razoável. Isso fere a boa-fé. Isso o judiciário não aceita. Perfeito. E como a gente pode fazer, né, dentro aí do seu conhecimento, da sua expertise, para evitar esse tipo de discussão e tornar, né, essa relação que é de parceria Sim. estratégica entre franqueados e franqueadores? Ah, vamos lá. Primeiro, cuidado com os documentos que são produzidos antes da assinatura do contrato, tá? Especialmente essas projeções de faturamento. Isso é feito normalmente, não é um problema, mas deve sempre ser estabelecido no e-mail ou até no WhatsApp que manda isso. Olha, isso aqui é uma projeção, não é uma promessa, etc. Tá? Segundo, escolha do ponto comercial. É bom constar no contrato que a escolha é feita pelo franqueado com a orientação do franqueador, que eventualmente tem poder de veto, que seja, mas é importante estabelecer que a escolha, em última análise, é do franqueado, tá? Com a orientação do franqueador, mas a escolha é do franqueado, eu insisto nisso. Isso dá muita briga, tá? E é sempre bom documentar os estudos, projeção de faturamento, projeção de público, tudo isso, tá? Tá, Ah, treinamento. Treinamento, vistorias, tudo isso deve ser documentado, com assinatura no final dos dias de treinamento, com termos de vistoria, quando é feita a vistoria, porque muitos franqueados às vezes reclamam que, não, poxa, eu assinei o contrato 2 anos atrás, ninguém nunca apareceu aqui na loja, tá? E, por fim, responder também formalizando, de preferência por e-mail, todos os questionamentos do franqueado. Não é bom deixar o franqueado falando sozinho nunca, mesmo porque ele tem o direito claro, ele é um de... investidor da marca, né. Exato, ele tem o direito de ter a orientação, de ter o know-how, que não é uma coisa que é feita uma única vez. Uhum. Então é sempre bom responder de maneira fundamentada todos os questionamentos. Tá? Tudo isso formalizado, é muito difícil que uma discussão vá até o final contra o franqueador. Aí o que acontece geralmente é da natureza do negócio, né, conflitos que podem ser resolvidos com diálogo. Sim, sim, que é o ideal, claro, que é o ideal. Se os dois estiverem de boa fé, é assim que se resolve. Agora, de novo, né? É o velho problema. A relação de franquia é uma relação empresarial. E o franqueado assume um risco quando ele abre uma franquia de qualquer tipo. Às vezes não dá certo e não é por culpa de ninguém. Aqui a gente costuma dizer que é um casamento, né, entre 2 partes, com as suas responsabilidades que precisam ser levadas adiante e de preferência que ninguém desista no meio do caminho, né, De que preferência. De preferência. Né? Se você parar para pensar também agora, do ponto de vista do franqueado, é complicado, porque o franqueado é um investidor
Ele coloca o dinheiro, ele coloca o trabalho dele, mas ele se coloca sob orientação do franqueador em praticamente todos os aspectos decisórios mais importantes. Escolha do ponto, negociação de aluguel, aquisição de mercadorias, precificação, tudo é complicado. Eu imagino que sim. Por isso esse pré, né, como você diz, é extremamente importante, Uhum. porque ele conta com todo esse know-how da marca, eh, no suporte, já na construção do mercado, no teste Uhum. das lojas, ele não começa do zero, né. E por outro lado, tem esse ponto, a padronização do negócio, né. A franquia não é um simples contrato de licença para uso de marca, que é outra coisa, mas é muito mais simples, Exatamente. tá? Eu coloco muito poder nas mãos do meu franqueador quando eu entro numa franquia. É só você parar para pensar que, na maior parte dos contratos de franquia, o franqueador decide ah, qual mercadoria, quais quantidades de cada mercadoria vão ser adquiridas pelo franqueado, a qual preço, e ele decide também o preço de venda. Quer dizer, muitas vezes o franqueador monta a grade de mercadorias que o franqueado vai adquirir e decide o preço de venda. Poxa, esse é um poder enorme. Com certeza. E até por isso que, se houver reclamação do franqueado, é preciso atender, responder, justificar a escolha do preço, a escolha das mercadorias, tudo. É preciso responder. Uma comunicação bem feita evita um processo. Com toda certeza. E quando se trata de processo, o poder judiciário é a melhor ou a principal via ou a arbitragem? Olha, essa é uma pergunta cuja resposta não é simples. Tá? A arbitragem tem vantagem, sim. Ela costuma ser mais rápida que o poder judiciário, tá? Os árbitros dificilmente negam provas que um juiz talvez negue, tá? Não vou nem falar do julgamento, mas, por De exemplo, forma prática, isso, de um forma exemplo. prática, muitas vezes é necessário uma perícia contábil para saber se houve ou não um problema na precificação das mercadorias pelo franqueador. É necessário uma Uhum. perícia contábil. O árbitro que cuida de uma questão de franquia, muitas vezes ele é um advogado especializado em franquia, então ele entende isso que eu acabei de te falar, que é a importância de verificar se não houve um estrangulamento do Certo. franqueador contra o franqueado. Um juiz pode não entender isso. Um juiz, às vezes, de boa fé mesmo, o juiz olha o contrato e fala: não, mas é o franqueador que decide, está aqui no contrato, acabou a discussão. Um advogado pode dizer: não, peraí, isso aqui é importante, isso aqui pode ou não ser um abuso de direito. São as vantagens da franquia. Rapidez, se você tiver um bom árbitro, ele pode ser um pouco mais sensível para certas questões. Agora, uma coisa muito delicada é o preço, tá? Eu não vou mentir para você. A arbitragem, muitas vezes, é bem mais cara do que o poder judiciário, tá? E a arbitragem, a não ser que tenha um procedimento específico na Câmara, não tem recurso. Então, no judiciário, se você não está satisfeito com a decisão de primeiro grau, você vai para o tribunal. E, de Uhum. novo, aqui em São Paulo, há juízes especializados em questões de franquia, que são as varas empresariais, e há câmaras que cuidam, entre outras questões, de franquia. Eles veem isso bastante. Agora, um árbitro, em geral, ele decide sozinho. Acabou ali. Então é uma questão delicada. Na minha opinião, eu acho que questões de arbitragem, no caso de franquia, é melhor você deixar para discussões de um valor muito elevado. Um valor médio, frequentemente, financeiramente, não vale a pena ir para arbitragem. E antes de chegar à justiça, você acredita que existam outras formas que poderiam ser implementadas pelas empresas, que pudesse, ser uma primeira um primeiro ponto de conciliação ou o caminho é esse mesmo? Não, o caminho sempre tem que ser a conciliação. Tá? E olha que eu vivo do contencioso, mas não, na minha opinião, não existe não é razoável ingressar com uma ação judicial ou arbitral direta contra um franqueado, ou até do franqueado contra o franqueador, sem antes tentar uma negociação, Uhum. tá? Comunicação é importante. Se você tem alguém na sua rede ou se você entra na rede de franquia de alguém, um depende do outro, tá? Se os dois estiverem agindo de boa fé, muitas vezes é evitado um procedimento judicial, um procedimento arbitral, tá? Eu acho que isso é fundamental. Agora, como isso é feito é uma questão muito particular. Sinceramente, às vezes o franqueado brigou com todo mundo
na empresa do franqueador, menos com uma pessoa, que essa pessoa ele confia que foi a pessoa que negociou inicialmente com ele, daí aquela pessoa vai e consegue desatar o nó. Aham. Tá? Isso é muito particular. Certos advogados falam em mediação, centros de mediação. Claro que isso existe, que isso funciona, mas eu acho que nessas questões de franquia, às vezes é melhor alguém que tem uma relação pessoal com o outro. Tá? O que eu estou falando, claro, vale Tá, para franquias já estabelecidas. Se o sujeito está 3, 4, 5 anos na rede, provavelmente ele tem alguém lá dentro em quem ele confia. com certeza. Tá? Então não acho que nem sempre é bom entrar um advogado e entrar um terceiro nessa hora. Bom, eu acho que daquilo que a gente conversou aqui, falando nesse aspecto, o código do crescimento das franquias e redes de Uhum. negócios passam pela boa-fé entre as partes. Com certeza. Passa pela boa-fé antes do contrato ser assinado e durante todo o período até o encerramento da operação, se a operação vier a encerrar. Tá? Exige-se boa-fé, com certeza. E o Poder Judiciário está atento a isso. Francisco, muito obrigada pela sua presença, pela conversa, pelos esclarecimentos. Acredito que vamos ter aí uma boa audiência atenta ao que você compartilhou Eu que conosco. agradeço. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Se você quer estar entre as principais lideranças do mercado, o Be Connected é o seu lugar. Acesse www.beconnected.com.br e já garanta o seu ingresso para o próximo ano, para a edição de 2026. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá.